Ok, tá gravando. Então, estamos hoje com o nosso caro presidente da Academia Recifense de Letras. Ele vai se apresentar, mas estamos aqui na biblioteca e, além de falar um pouco da história dele, ele também vai falar de livros e dos seus livros, né? Dos livros que fizeram a sua formação e dos livros que ele produziu e também há de produzir, né? Alguns novos títulos se irão surgir, enfim. Vamos falar aqui então com o nosso caro Heitor. E aí, Heitor, fale um pouco primeiro da sua história, né? De onde vem, como é que o senhor surgiu aqui no Recife. Inicialmente eu quero lhe agradecer, né, por ter me convidado para essa entrevista. O colega, né, lá da Academia Recifense de Letras, eu lhe agradeço bastante por isso. Mas veja bem, a minha vida começa literalmente no Crato. Nasci no Crato, em 1950. Fiz o primário, o secundário por lá. E mais ou menos em 68, 69 eu vim embora para Recife. Estudar, depois comecei a trabalhar, trabalhando na Chess. Aqui estudou o que quando o senhor veio para o Recife? Estudou engenharia? Inicialmente estudei geologia. Eu terminei geologia, exerci, e até hoje eu exerço essa profissão. Exerci geologia em Paulo Afonso, pela Chess, foi o primeiro emprego meu, foi na Chess. Depois me formei em engenharia civil, entrei como portador de diploma, concluí engenharia civil e fiquei atuando como geólogo e engenheiro civil. Isso durante toda a minha vida profissional. Eu trabalhei um período em Xingó, passei 8 anos fazendo aquela usina de Xingó. Trabalhei em Paulo Afonso, fazendo aquelas primeiras usinas de Paulo Afonso, PA4. E fui também, passei um período no Piauí, em Guadalupe, fazendo aquela usina, uma expansão da usina de Boa Esperança. Então, isso foi mais ou menos minha trajetória dentro da Chess, né? Aqui em Recife uma parte e outras no campo, trabalhando e fazendo usina, na parte mesmo de construção, construtiva. Sim, aí aqui terminei, como eu falei, geologia, engenharia civil, etc. E a partir daí eu me dediquei também à parte de literatura, entendeu? Me dediquei à parte de literatura. E esse gosto pela leitura, assim, esse cultivo, veio de casa? Não, veio de casa. Meu pai era jornalista amador, e muito combatente, aquele jornalista que eu mesmo, a luta, fazia essas entrevistas, você fazendo depoimentos, travava muitos embates pela rádio, né, através de esses radiofones, essas coisas. Então ele era muito conhecido na cidade de Crato. Qual era o nome do senhor? José Figueiredo de Brito. Então esse foi o primeiro exemplo em casa de, digamos, de literatura cultural, né? E muitos livros em casa? Tinha muitos livros, gostava de ler. Sobretudo ele também tinha ele era muito político, assim, gostava muito de política, né? Então ele lia muitos jornais da terra, jornais de Fortaleza, jornais daqui mesmo de Recife, e ele mesmo participava de vários jornais, né? Eu vi Jornal da Ação, vários jornais, ele tinha contribuições. Então ele era muito ativo nesse sentido. Isso aí foi o primeiro exemplo, né? Aí depois meus irmãos mais velhos também foram acompanhando, né? Entraram no Banco Brasil, e lá no Banco Brasil mesmo eles faziam poemas, faziam crônicas, etc. Então, nesse sentido. E depois se desenvolveu uma irmã minha mais velha, Thelma, que hoje é conhecida. Da academia também? E é da academia, pertence à academia, e hoje tem mais de 15 livros. Thelma Brilhante, né? Publicado. Thelma de Figueiredo Brilhante, né? Que é os Figueiredo da família da gente e os Brilhantes do marido. Então, Thelma tem uma trajetória muito bonita na área literária e é nossa colega lá na RL, também em outras academias aqui de Pernambuco. Aí pronto, isso foi meu ambiente literário, né? Quando menino, quantos irmãos o senhor teve? Rapaz, é uma família de 10. Uma família de 10. Dos quais 3 morreram logo cedo, né? Novos, crianças mesmo morreram. E sobreviveram 7. 4 mulheres e 3 homens. E o senhor está em que Eu sou exatamente o caçula dos homens e tenho uma irmã caçula das mulheres e caçula geral.
depois de mim, né? Rapaz, Então, é luta, né? Você vê que hoje em dia, né, ninguém É tem uma luta. família Sua mãe era... Não, guerreira mesmo. Mas ela também do lar mesmo. Ela lia muito, gostava muito de ler, entendeu? Mas não fez faculdade, porque eu não dava mais para fazer, né? Cheio de filho para cuidar, entendeu? Mas é uma pessoa que lia muito, muito culta, muito inteligente e nos mantinha numa tradição de educação muito forte, né? Era exatamente o estilo de minha mãe. E ali, e a sua família ali, né? Todo mundo ali do Crato, pegando aquela região ali é o Cariri, são os Cariris novos, né? Do Ceará, né? Aquela região do sertão, ali é sertão mesmo, né? É, sertão, é o Cariri, mas ali o Cariri é considerado como o oásis. Sim, ali é porque não é tão seco assim, Não, né? não é seco porque tem um acidente geológico lá que as nuvens todas vêm até chegar na Serra do Araripe, ela bate na serra e se precipita por ali, as chuvas se precipitam por ali, pegando exatamente aquele eixo Juazeiro, Crato e Barbalha. Então ali é considerado o oásis do Ceará, que é o Cariri. Agora o Cariri tem mais de 15 cidades, né? Que formam o Cariri. Eu, por exemplo, sim, lá também tem um instituto, né? Tem um Instituto Cultural do Cariri, que é muito forte, é a academia de lá, né? Que congrega todo o Cariri, do qual também faço parte. E os escritores lá daquela região, né? Eu conheci um escritor de lá, Nertan Macedo, né? Nertan Macedo, muito bom. Nertan Macedo, ele se dedicava muito a histórias de Lampião, entendeu? De Padre Cícero. Ele era muito regionalista. Regionalista, sabe? né? Muito bom, Nertan Macedo. Tem o Clã dos Inhamuns, tem alguns títulos. E aí, Heitor, e assim, quais foram as suas... Na literatura, né, nesse exemplo, qual era aquela literatura que você começou a ler, que lia na sua juventude, e, enfim, gostou da leitura, aquilo que te disse assim, não, o caminho é esse, eu gosto de ler porque eu gosto desses autores. Olha, teve alguma coisa assim? Bem, eu não diria que teve um ponto assim que... Eu sempre gostei muito de Clarice Lispector, gostei muito daqui, né? Machado de Assis mesmo, que era comum a gente ler, né? Machado de Assis daqui. Outros de fora, eu gostava muito de Dostoiévski, Tolstói. Mas eu lhe digo com franqueza que eu não usei nenhum como modelo para ter um estilo. Nenhum. Entendeu? Assim, como eu estou lhe dizendo, eu lia todo tipo de livro, entendeu? Livro assim, que tinha uma certa... assim, que podia ser lido e tinha fama, digamos assim. Não é que fosse best-seller, mas que era conhecido, os autores bons, então eu lia. Eu, como falei anteriormente, eu tive uma vida muito de campo, né? Passei 8 anos em Xingó, 4 anos ou 5 em Paulo Afonso, 13, passei uns 3 anos. Eu passei uns 15 anos ausente, em acampamento, literalmente em acampamento. Então, eu não tinha nada para fazer à noite, diversão quase nenhuma. Morando em acampamento, etc. Tudo. Já tem uns clubes, etc. lá, mas aqueles clubes funcionavam no fim de semana. Então, o que eu fazia? Eu passava o dia na obra, o dia todo na obra, chegava de noite, jantava, tomava banho, jantava e ia ler. Era meu divertimento, ler. Então, eu lia bastante música, né? Sempre gostei muito de música. Tanto que aí você olhava, você tem, aqui na minha biblioteca mesmo, tem muitos CDs que a gente já não tem mais. E aos long plays aí, entendeu? Sim, LP, né? Os LPs aí aqui todos. Tem a radiola, né? Sim, a radiola aí, essa radiola ela é uma radiola de estilo antigo, mas ela é nova. Ela é moderna, né? Minha esposa me presenteou um dia desse. Então, você vê se você. Mas eu tenho uma antiga, ela não está aqui, eu acho que eu levei para a empresa. A radiola é diferente. Muito né, antiga. A radiola é diferente, né? O sonzinho aí, Só que hoje em dia agradável. você tem, por exemplo, eu gosto muito de música, já sou filiado ao Spotify, ao YouTube. Então hoje você tem qualquer música, de onde você quiser. Basta botar lá e tá a música, né? Exatamente. Você bota a música, procura e tá. Eu mesmo particularmente fiz uma playlist. Eu gosto muito de música internacional, lógico, daqui também. Aí eu fiz uma playlist só de música internacional, está lá.
Músicas Internacionais HBB. Você encontra no... Se eu caçar lá, eu acho, né? No YouTube está lá. Agora, é músico também? Não. Você é músico não, né? Eu tinha muita vontade, mas quando eu, meninote, né, eu comecei a tocar violão. Tocar não, aprender violão. Meu pai achou que não devia, porque ele, como era muito tradicionalista nesse sentido, ele achava que tocar violão a gente ia se desviar, passar a beber, a não sei o quê, então ele não... E aí ele cortou, como se diz, cortou o barato. Sei. Mas eu tenho digamos assim, esse trauma positivo, né? Eu tenho aqui em casa um piano, eu tenho vários violões, tudo isso para ver se estimulo. Tentei estimular os filhas, né? Que eu tenho 4 filhas. Não deu certo, nenhuma gostou de tocar, nem se dedicou. Mas meus netos já têm, eu tenho 2 que já estão, né? Com violão, etc, tudo. Então está surtindo efeito. Vingando aí E uma netinha já está mexendo com piano. Que bom. Então, além da questão da literatura, eu acho uma coisa muito interessante quando a gente tem a oportunidade de conversar, né, com uma pessoa que viveu uma época diferente, eu acho interessante falar um pouco da vida lá lá no Crato, aquela coisa quase que folclórica da infância, né, das brincadeiras de infância. Viveu tudo isso, né, Heitor? Vivi. Eu fui, digamos assim, até um menino muito danado, como se dizia na época, né? Então eu andava muito, sempre o estudo era prioridade, porque meu pai e minha mãe, etc., eles não abdicavam disso de jeito nenhum. Mas toda folga minha, eu saía, eu ia para os engenhos que tinha na periferia. Comer alfinim, entendeu? Tomar caldo de cana, que você tomava caldo de cana lá mesmo na hora, tinha os tanques de concreto, né? Você tomava o caldo de cana ali sem muita Tudo restrição. isso você viu, né? Tudo isso eu passei. Carro de boi. A gente ia, carro de boi demais. A gente ia muito para açudes, tomar banho em açudes, tomar banho em rios, entendeu? Tem os rios que cortam o Crato, a gente tomava banho em todos eles. A meninada vivia lá. Então foi um menino, digamos assim, normalíssimo, né? Hoje brincava com todo tipo que você puder imaginar. Peão, bola de gude, que lá se chamava bila. Na minha cidade de Chimbra, em Catene. Depois, já adolescente, eu gostava muito de jogar sinuca, porque a sinuca não era proibida. A gente jogava sinuca nos clubes, né, na ABB, que eu frequentava bastante. Meus irmãos mais velhos, como eu falei, trabalhavam no Banco do Brasil, a gente tinha acesso, né, à ABB, que era um clube exclusivamente dos funcionários do Banco do Brasil. Aí eu gostava de natação, quer dizer, eu nadava muito e jogava sinuca, entendeu? Isso quando menino, eu fui um menino realmente... Não gostava muito de futebol. Isso aí nunca foi o meu fraco, não, futebol. Mas tudo isso, né? E uma coisa curiosa, né, que já que a gente falando de Crato, de Juazeiro, aquela conversa prévia que a gente estava tendo, eu acho interessante falar um pouco, porque não tem como a gente não lembrar da figura, né, do Padre Cícero. E o Heitor estava comentando que o seu bisavô, seu avô, né, era proprietário lá de terra lá e teve alguma conexão, ainda chegou a bater na história do Padre Cícero lá. Acho interessante contar essa história. Exatamente. Veja bem, o meu avô, Joaquim Bezerra de Menezes, ele faz parte de uma família, que são os Bezerra de Menezes, que tinha um poderio muito forte ali em Juazeiro. É tanto que a primeira vila que surgiu em Juazeiro, o terreno foi doado por o meu trisavô, entendeu? E voltando para meu avô, ele tinha um sítio, uma fazenda, no pé do morro do Horto, chamado Salgadinho. Entendeu? E ele era muito conhecido, muito influente lá na região de Juazeiro. E o Padre Cícero, quando ele saía com rumaria para ir para o Horto, ele parava na fazenda do meu avô e ele ficava ali, passava ali 4, 5 horas e arranchava por ali. Às vezes almoçava ou jantava, dependendo do horário que ele chegava. Era muito bem recebido, entendeu? Por meu avô, minha avó, meus tios, etc. E depois ele seguia a rumaria dele. E eu digo rumaria porque ele nunca andava só, né? Mas sempre era acompanhado, muito acompanhado. Então ele parava lá, na porteira, digamos assim, e ficava aquela multidão esperando por ele, porque ele pedia para o pessoal esperar e o pessoal obedecia. Aí ele entrava sozinho, ia até a Casa Grande,
Até ele voltar, o pessoal ficava ali esperando. Às vezes meu avô mandava servir uma coisa qualquer, mandava distribuir rapadura, distribuir um bocado de coisa pro pessoal, enquanto esperava por ele. Interessante, né? Ô Heitor, E inclusive, só para concluir também, que isso é muito importante, já que você gosta da matéria, o meu avô foi o que teve a primeira ideia de tornar Juazeiro independente, porque Juazeiro, independência de Juazeiro. Juazeiro, como aquela região dali todinha, Caririaçu, Juazeiro, tudo pertencia ao município do Crato. Aí meu avô, como ele estava muito ligado a Juazeiro, tinha fazendas por lá, politicamente, uma série de coisas, economicamente, aí ele fez a primeira reunião tanto de fazendeiros como de comerciantes para poder lutar pela independência de Juazeiro. A emancipação, né? A emancipação de Juazeiro. Então ele foi, Joaquim Bezerra Menezes foi a primeira pessoa que se preocupou com isso, fez uma reunião, que foi às vezes mal interpretado, porque o Crato não queria de jeito nenhum, né? Então os coronéis do Crato... É a rivalidade, né? Crato e Juazeiro, né? Tem uma rivalidade e ele... Hoje ainda tem essa rivalidade? Não, né? Não, hoje tem mais não. Na minha época, ainda como adolescente por lá, a gente sentia ainda uma rivalidade. Essa rivalidade. Até no futebol, né? Quando ia jogar um contra o outro, era uma Aí pronto, é a briga danada. Mas depois, eu acho que hoje não tem mais não. Aí pega ali também, né? Até porque, isso é bom frisar, hoje Crato, Juazeiro e Barbalha estão praticamente emendados. É uma cidade só, né? É uma cidade só. Crato e Juazeiro, com certeza, está emendado mesmo. E Barbalha está faltando pouca coisa. Tem as casas assim isoladas, mas então esse triângulo já está muito povoado. Hoje você tem ali, por exemplo, 250 mil habitantes em Juazeiro, 150 mil no Crato, em 100 em Barbalha, então você veja. 250, 240, mais de 500 mil habitantes nessa região, só nesse triângulo. E na época da Romaria, pronto. Na Romaria aí não. Eu me lembro que a nossa família, meu pai alugou um carro, aí foi um bocado de gente da família da gente, 96 lá para Juazeiro. 96, foi a primeira vez que eu fui a Juazeiro do Norte. Lá para a Romaria, lá de Padre Cícero. Ainda hoje se faz muito. Em julho vai uma Romaria grande, porque dia 20 de julho... É de novembro, né? 20 de julho é a data de morte de Padre Cícero. Agora estou na dúvida se é morte ou nascimento, mas 20 de julho com certeza... Ele nasceu, Padre Cícero nasceu em março. Nasceu no CRA, então é morte. Março, então é morte. Porque é 20 de julho que comemoram no Juazeiro. Tem uma romaria muito grande em 20 de julho, então deve ser morte. Deve ser morte. Entendeu? Aí tem muito. E tem outra que é exatamente no começo de novembro, né? Que é de finados. Que é dia de finados. Aí vai realmente uma multidão. Nossa Senhora das Dores também em setembro, né? Acho que também vai. O Heitor, me diga uma coisa. Nesse campo ainda, voltando aqui para o campo da literatura, você chegou a fazer oficina de literatura e se fez, acha importante esse tipo de formação? Olha, eu vou começar do início. Veja bem, quando eu comecei, eu não tinha escrito nada. Eu sempre gostei muito de ler e eu alimentava muito minha irmã Thelma, como eu falei, em histórias do Crato, histórias que era muito interessante. Por exemplo, os doidos do Crato, não sei o quê, PPP, Padre Cícero assim, não sei o quê. Aí isso ela se empolgava e fazia contos, crônicas baseadas nessa história e também no dela. Ela tinha alguma vivência com aquilo, com a minha eu complementava e ela fazia. Então ela me estimulou. Ela foi a primeira que estimulou. Heitor, por que você não escreve suas histórias? Heitor, aí começou, aí eu disse, tá certo, eu vou fazer alguma coisa. E fiz, comecei a fazer. E ela viu que ficou bom, entendeu? Modéstia à parte, ela gostou bastante. Disse, olha, você só está faltando, talvez, fazer algum curso de literatura, alguma coisa assim, porque minha formação é geologia, engenharia, era área técnica. Área mais técnica. Área técnica, exclusiva técnica. Eu passei minha vida fazendo um resumo das coisas, sendo altamente, sendo prático em tudo, né? Então, em literatura você tem que ver a coisa com mais abrangência, entendeu? Aí eu fui para Raimundo Carreiro. A oficina dele. A oficina de Raimundo Carreiro, que ela tinha participado.
Ela já tinha participado uns Existe, 3 anos. Existe até hoje, né? Existe até hoje. Eu inclusive, recomendo, porque para mim foi ótimo. Eu passei, para você ter uma ideia, eu passei 7 anos nessa... 7 anos. Só saí porque ele teve um problema do AVC, aí ele se afastou um período, não sei o quê, e a turma se dissipou. Mas é muito bom. Ele é muito bom. Ele trabalha muito livro, a gente se reunia, ele trabalhava livros, ele dava técnicas literárias, ele comentava livros que tinham técnicas literárias, entendeu? Então tudo isso foi um suporte muito bom para a gente escrever, né? Digressões, o que é uma cena, como se constrói uma cena, como se constrói um cenário, tudo isso você faz às vezes sem saber que aquilo é tudo isso. Aí ele foi desenvolvendo mesmo, olha, você em vez de dizer isso assim, como é tal, qualquer coisa, faça uma cena, que uma cena é melhor do que você contar, então faça um cenário, faça isso. E aí ele passava o exercício, né? Assim, passava os exercícios. Tem que fazer, etc. Exercícios, a gente fazia exercícios muitos. Ia lá, corrigia aquela coisa. E corrigia, tudo trazia, comentava. E outra coisa que era muito importante é que os nossos contos, quando a gente fazia, a gente lia para ele. Eu fazia um conto, distribuía com meus colegas e ele também. E eu lia meu conto. Em voz alta, até todo mundo ouvir bem. E ali, cada um dava uma sugestão ou comentava alguma coisa, e ele próprio, depois, ele devolvia aquilo com as correções que ele achava dizer. Mas sempre dizia, olha, isso aí não quer dizer que você tem a obrigação de fazer isso, não. Ele dizia que isso ficava no nosso critério. Ó, se você achar que isso deve ser modificado, modifique. Se não, entendeu? Deixe como está. Entendi. Então isso ficou muito à vontade da gente, foi livre-arbítrio, né? Aí realmente foi um curso que eu realmente... Foi importante aí importantíssimo e acho que qualquer um devia fazer. Na sua formação, né? Outra coisa que deu continuidade a isso foi, quando a gente saiu da oficina de Carreiro, nós fundamos um grupo de estudos literários, que a princípio a gente deu o nome de Carreiro, Grupo de Estudos Literários Raimundo Carreiro. Aí depois, a gente com o tempo, depois de 2, 3 anos, a gente modificou muita coisa no grupo e mudou para Grupo de Estudos Literários Dom Graciliano, era Dom Carreiro, a gente passou para Dom Graciliano. Esse grupo consistia exatamente nisso, era um grupo de escritores, começamos com 8, 7, 8, chegamos até 15, depois se estabilizou assim entre 8 e 10. Esse grupo era exatamente isso. A gente escolhia um livro, esse livro todos compravam, ou já tinham, e a gente ia ler compassadamente, quer dizer, cada um lê um trecho, etc., até conseguir ler o livro todo. Depois a gente fazia uma espécie de comentário, ensaio, alguma coisa, e uma resenha, um comentário, etc., e cada um discutia. E outro exercício que a gente fazia, além desse, eram também os contos da gente. A gente lia o conto lá e a mesma posição da oficina. A gente lia, cada um dava um pitaco, né? Dava uma sugestão, dava alguma coisa. Aí você absorvia ou não. Às vezes você se defendia, porque às vezes você criava, assim, por exemplo, uma digressão ou um deslocamento de cena, e às vezes as pessoas não entendiam. Aí você explicava. Não, isso aqui é um deslocamento de cena. Eu comecei aqui, mudei e depois voltei com a cena no final. Então tudo isso são técnicas literárias, deslocamento de cena, digressões, cenas, cenários. Tudo isso são coisas que hoje eu leio um conto, ou leio um romance, ou leio um livro qualquer, eu sei ali, eu estou vendo ali quem é o narrador onisciente, quem é o narrador, você identifica bem esse elemento, né? Exatamente, quem é o narrador oculto, quem é o narrador onisciente. Quando vejo uma digressão eu identifico, quando eu vejo uma cena não é a figura não, é você descrever aquilo ali, você sabe que aquilo é uma cena. Você descreve um assassinato, você mesmo que está vendo aquela cena, a pessoa assassinando outra. E assim sucessivamente, entendeu? E hoje, né, a sua produção literária, como é que está? Depois de tudo isso, eu senti que era hora de me dedicar mais a escrever mesmo, né? E comecei a aplicar aquilo que eu aprendi e que tinha na alma, né? Até eu fiz alguns livros, vou pegar aqui.
Eu tenho notívagos. Tem, né? Depois eu vou mandar a coleção para você. Eu tenho esse notívagos. Tá faltando um. Canção da Bernardo Croma, O Último Reino. Mia Couto. Olha aí. Espero que não tenha. Bem, aqui está praticamente minha produção literária, né? Esse foi meu primeiro livro, que eu fiz conjuntamente com minha irmã, Thelma de Figueiredo Brilhante, que foi A Trajetória do Meu Pai, um livro biográfico. José Figueiredo de Brito. Luta e Trajetória. Luta e Trajetória. Esse livro foi minha primeira experiência, né? Em termos de publicação, foi em conjunto. O segundo, eu já reuni aqui em torno de 20 contos e fiz ali Eu, Horácio e Outros Contos. Eu, Horácio e Outros Contos. Esse livro é muito interessante, que a começar dele, eu sempre procuro um dos contos assim mais interessante meu e coloco como o nome do livro, né? Eu, Horácio e Outros Contos. Esse Eu e Horácio é um conto muito bom, foi o primeiro que eu fiz aqui nesse livro, que eu já uso técnicas literárias nele. Isso aqui eu uso, por exemplo, isso aqui é um conto relacionado que minha mãe, quando ficou grávida, etc. Só que eu não digo que foi minha mãe nem nada não, são todos nomes diferentes, né? Ela engravidou e o filho nasceu morto. Então eu conto a história por causa disso. E eu conto a história usando o narrador como feto. O feto é o narrador. Então isso é uma técnica literária. Eu coloquei ele como o narrador da história todinha. Muito interessante. E aí, a partir daí, aí vem os outros contos todos. Entendeu? E aqui você tá o quê? Dubai? Eu estava em Dubai aí. eu já viajei muito. Se você quiser um parênteses aí, eu lhe digo que já fui a 45 países. Na Europa, França e Bahia. 45? 45 países. Rapaz, viajou, hein? Europa tudo, né? Europa quase toda. África. África. Ásia. Ásia fui à China, fui a China agora, fui o Vietnã, Malásia, fiz tudo isso. Excelente mesmo, é outro mundo. Tailândia. Sim, eu fui Tailândia é bom demais. Três, sim, aí esse aí veio o segundo de contos e o terceiro livro meu, que é esse aí, Tão Longe, Tão Perto. Uma capa bem interessante aqui, né? Parece uma barba, meio que um mar aqui. A barba parece um mar. O cara quer me imitar aí, né? O capista. Bem produzido. Nossas capas são feitas por um cara muito bom, chamado Zósimo Neto. Daqui de Recife? Daqui de Recife, muito bom, ele é um artista mesmo. Ele tem feito essas capas aqui, pelo menos 90%, digamos assim. Sim, esse livro aí, Tão Longe, Tão Perto, é interessante também, porque como eu falei, eu escolhi um conto que é interessante, né? Tão Longe, Tão Perto é um conto de uma pessoa, de uma adolescente que se apaixona por um estudante e ele vai embora, vem aqui para Recife, a vida dele aqui todo dia, ela nunca se afastou disso, ela teve uma espécie de um amor platônico, ela nunca se afastou dele até um determinado ponto. Até ela chegar a um ponto, eu não vou contar tudo, como se ela tivesse enlouquecido com isso. Ela nunca se afastou disso. Então é muito bom esse livro. E eu até digo que foi um dos melhores livros que eu fiz. Aqui também tem uns 20 contos. 2021, né? Tá vendo aí? Esse aqui é já a segunda edição. Segunda edição, né? Segunda edição. Nós temos. Esse aqui foi segunda, esse aqui já tem segunda edição também. Esse aqui também tem. Papai. Esse aqui eu li. Esse aqui é a primeira edição. Mas esse eu estou na ordem, né? Sim, está na ordem. Estou na ordem, né? Aí vim nessa aqui. Aí veio pra cá. Aí esse aqui, eu fiz esse aqui, Rabo de Burro. Rabo de Burro também continua a mesma linha. Rabo de Burro, na minha terra, é o que se denomina de hoje chamado de pedófilo, tarado, entendeu? E lá no Crato tinha uma história muito interessante disso. De um rabo de burro que tinha lá.
e que ele vivia agredindo, atacando, e isso assombrou a cidade toda. Eu me lembro que menino, os pais diziam, não, os meninos cuidado com o rabo de burro. Cuidado com o rabo de burro, cuidado com o rabo de burro. Aí isso aí ficou na minha mente, né? E eu fiz esse conto aqui interessante, e lá tinham 3 pessoas que eram suspeitas em ser o rabo de burro. Quer dizer, por investigações, etc. E ninguém pegava, a polícia não pegava, nenhum deles morreu. E quando morreu, deixou de acontecer os ataques, os casos. Aí todo mundo deduziu que foi ele. Aí eu coloco aqui, sem dar nome, sem nada, só uma história, digamos assim, fantástica. Né? Aproveitei aqui uma figura muito conhecida, que é o homem vitruviano de Leonardo da Vinci. Ele, nessa época que eu fiz esse livro, ele estava completando 500 anos. Aí eu fiz as minhas cortinas. O vitruviano do Crato, né? Isso aí, né? Aí eu fiz todas as cortinas, é a foto dele, entendeu? E uma frase dele. Todas as cortinas, né? Então esse seria o 4, e tem esse. Sim, aí vem assim, antes desse aqui. Eu fiz esse aqui. Esse aqui. Esse é o rabo de burro. Esse aqui é um livro interessante também. Esse aqui eu fiz conjuntamente com Thelma também e com o meu genro Alexandre Dimitri, porque esse aqui é um livro sobre genealogia. Então eu peguei meu avô, esse que eu comentei, que é de Juazeiro, tem uma história muito interessante, e minha avó, né, e fiz toda a genealogia a partir dele. Chegou até que ano? Cheguei até agora, até o ano passado, e cheguei a 500 pessoas. Não, mas estou dizendo para o passado. Você chegou ao quê? Não, eu não fui a passado, não. Aí eu estou dizendo. Porque você pega dele para cá. É isso que eu ia dizer. Em genealogia, existem 2 correntes. Tá. A corrente que procura o passado, bem o passado mesmo. Certo. E a corrente que vai aqui por perto mesmo, para poder ser coisa. Então eu preferi. A partir dele trazer, porque seria, mais, primeiramente, real. Você vai pegar a tua realidade mesmo. Segundo, você tem a condição de, daqui para diante, daqui até 200 anos, você continuar a partir dele. Sim. Entendeu? Então nós chegamos aqui a ter quase 500 pessoas, descendentes desse casal aqui, meu avô e minha avó. Né? Esse livro tem uma coisa interessante, porque eu introduzi aqui, como o livro ia ficar muito grande, se eu disse todas as fotos de todas as famílias, aí eu peguei e botei em QR Code, botei QR Code, então cada família tem seu QR Code, e você vai e vê todas as fotos dele. E também é interessante porque a gente pode atualizar. Se a pessoa não quiser mandar mais fotos, etc., a gente vai botando. E ele também tem. Isso vai ser bom para a família aí no futuro fazer. E outra coisa interessante aqui foi, também nesse livro, foi que eu introduzi gráficos. Uns gráficos da Heritage, né? Que, não sei nem se a pronúncia está correta. Daquele site lá, né? My Heritage. Exatamente, My Heritage. Aí eu fiz uns gráficos aqui interessantes. Olha aqui, são gráficos circulares. A cada família, eu fiz de todo o conjunto. Aí também esses gráficos estão em QR Code, porque se a pessoa quiser ver ele com mais detalhe, abrir, etc., numa televisão, então você vê com mais detalhe. Aqui está toda a família. Isso aqui deu um trabalho muito grande, mas foi prazeroso, muito prazeroso, porque hoje a gente tem a família ficou muito satisfeita. Isso aí é uma coisa importante, viu, Heitor? Eu vou até passar um para você, porque aí tem alguma coisa de Padre Cícero para você tá. Viu? Agradeço. Precedência familiar. E notívagos, eu já falei notívagos? Não, né? Não. Então, notívagos. Notívagos é um livro que eu conheço muitas histórias e gosto muito da noite, né? Eu até tenho dificuldade em dormir, mas eu nunca achei isso dificuldade, porque quando eu não consigo dormir, eu fico lendo. Então, isso não me dá problema, não dá depressão, não dá nada. Pelo contrário, eu aproveito o tempo. Então eu fiz esse livro baseado também em contos da noite, entendeu? Bares, tudo que você puder da noite, aqui tem esse livro aqui, que também eu considero um bom livro. Bom. É um bom livro, esse aqui eu li, esse eu conheço. Pronto, esse aí você pode até dizer que já leu, né? Tom Bezerra de Brito. Bem, e
estou com esse aqui no prelo. A Casa dos Dois Leões. É, A Casa dos Dois Leões. O que é isso? Esse livro é um livro que tem... É um romance, é? Não é um romance. Eu fiz um livro que misturei tudo. Eu botei crônicas, contos, poemas, haikais. Tem um conto que tem tudo. Então, como ele... Um conto não, um livro que tem tudo isso. Então, o que é que eu fiz? O conto principal dele, que eu acho que é A Casa dos Dois Leões, que é essa casa aqui, que é uma casa que existia no Crato, foi derrubada. Fizeram um assassinato. Uma pena. Tanto essa casa como esse Crato Hotel, essa edificação aqui, aí, né? foi tudo derrubado. Poxa vida. E isso aqui foi a imagem de minha infância. Olha só. E eu convivi muito nessa casa aqui, que tem um amigo meu, muito grande, assim, um grande amigo mesmo, que é Jair Rolim. Ele, além de ser parente meu, ele morava aí. Então, quando menino, a gente brincava muito nessa casa. Então ficou, digamos, essas memórias muito boas. Aí eu fiz um conto sobre essa casa e intitulei o livro com o nome dela, Casa dos Dois Leões. Tinha uma estátua lá do leão? É o seguinte, aqui não dá para ver direito, ou você pode olhar agora, tem 2 pilares aqui na casa, que era a entrada da casa principal. Cada pilar desse tinha um leão. Tinha uma estátua de um leão, né? Tinha como é que se diz? É isso mesmo, uma estátua de um leão. Aí isso me fascinou quando menino, né? Me fascinou, eu gostava muito, que eu via por ali, tudo aí. Quando foi agora eu fiz um conto. E vai cair até bem, né? Porque estamos na época do Papa Leão. Pois é, o Papa Leão, que bom, você lembrou bem. Ficou até pertinente aí o tema. Então tá aí Casa dos Dois Leões. Esse livro tá no prelo, né? Isso aqui não é um livro, isso é uma boneca. A boneca, né? Isso é uma boneca. Olha aí, tem algumas correções aqui a fazer, né? Exatamente, aqui são as correções. Você quer que eu fale sobre a... Aqui Recifense? Não, sim, aqui é a da Reiela. Aqui é a revista, né? Gente, então pronto, então... minha obra, por enquanto. 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 livros. Né? Livros de contos. Crônicas, poesias. Muito bom. E aqui, algo especial a falar aqui da sua biblioteca, um livro que, sei lá, como é que eu posso dizer, um livro que marcou, um livro que tem alguma coisa, tem algum carinho, alguma história por trás do livro? Eu tenho um livro que me marcou, realmente, me modificou. Esse livro é um livro que eu ganhei na adolescência, de um colega meu, chamado Tarcísio Martins. Eu tinha, nessa época, 16 anos, 17 anos, e ele leu esse livro, gostou muito e achou de me presentear. Ele era mais velho que eu, assim, uns 2, 3 anos, a gente andava juntos, festinhas, namoros, que a gente tinha com as meninas dos colégios, tudo, e aí ele me deu esse livro de presente. Se chamava O Moço de Caráter. O Moço de Caráter. Esse livro eu li, reli, achei espetacular. Foi um livro espetacular, um livro que falava sobre ética, inclusive escrito por um bispo. Eu esqueci o nome do autor, é um bispo, eu acho que ele é do Pará. Pará não, ele é do Paraná. E esse livro é um espetáculo. Ele diz mesmo, ele fala sobre ética, sobre moral, assim, para os jovens, né? E muito acessível. E eu notei que aquele livro me deu um impacto. Então eu gostei muito desse livro. Esse livro, depois de muito tempo, eu doei lá um sobrinho meu, o filho até de Thelma, o mais velho, Braulio, que hoje é jornalista, trabalha até na TV Jornal Universitária, né? TV Universitária. Eu doei esse livro a ele. E, como depois de muito tempo, eu formando minha biblioteca, aí eu senti falta do livro, né? E não encontrava. Procurei a estante virtual, que por sinal é muito bom, você encontra qualquer coisa por ali, é espetacular. E encontrei o livro, pedi e consegui o livro já surradinho, mas chegou. Chegou e ele está aqui na minha biblioteca, eu não sei exatamente onde um livro está, especial aqui. Mas é um livro especial e o resto são de livros antigos, você vê essas coleções, eu não deixei de colocá-las na minha biblioteca, aqui, né? Porque são coleções antigas, hoje sem nem muito valor, mas para mim tem muito. Aí
eu ainda considero Vou mostrar aqui. Aqui estamos na biblioteca aqui de Heitor, né? Aqui E o ambiente aqui, Heitor, da biblioteca? Você entra aqui, aqui fica durante muito tempo, diante dos livros, lendo? Fico. Aqui é meu lugar de trabalho literário, né? Senta aqui onde eu faço minhas lives, onde eu escrevo, eu trago meu computador, tudo aqui, ó, você vê, computador, tem tudo, impressora, então meus trabalhos são todos aqui. Então aqui eu ligo uma musiquinha aí, fico escrevendo, ou então lendo. Então aqui eu não atrapalho ninguém. Agora também é uma biblioteca que vive fechada, porque eu tenho muitos netos pequenininhos, aí eu tenho medo que eles entrarem aqui, né? Façam traquinagem aqui dentro. Aí, aqui também tem aí eu fiz aqui como eu tinha muito livro, hoje eu estou com mais de 2.000 livros aqui, então eu tive que inovar. Então eu bolei com a arquiteta, ela fez esse tipo de estante que você, você tem mais livros atrás. Aí tá. Entendeu? Boa ideia isso aí. Então você tem... Eu fiz eu tenho uma vontade muito grande e vou fazer, está no meu planejamento, de fazer uma catalogação aqui de todos os livros, etc. Tudo, mas não tive tempo. Então o que é que eu fiz? Eu fiz primeiro assim. Aqui são obras diversas de autores nacionais. Entendi. Aqui é a mesma coisa, obras diversas de autores nacionais. Aqui, obras diversas de autores nacionais. Então saí colocando, aqui já é obras de autores internacionais. Entendeu? Aqui idem, entendeu? Aí foi assim que eu consegui localizar, né? Consegui colocar. Aí são livros diversos mesmo. Aqui eu não tenho nenhuma seleção de dizer eu só gosto de livro fulano, só gosto de autor tal. Não. Aí, poxa, né? Aí aqui puxa um pouquinho pesado, mas para quem ama. Aí vai, né? Bem, aqui com você, aqui eu tenho também como especial, que eu falei naquele livro, eu tenho a coleção de uma revista na minha terra chamada Itaitera. Eu tenho toda a coleção, desde quando começou, 1930. Itaitera, é da minha terra de Crato. E tem outra da Província. A Província é outra revista do Crato, também antiga. Para você ter ideia, aqui tem o primeiro volume daqui, que é coisa rara. É uma coisa rara. 1853, né? Tá vendo? A guisa de apresentação. Mas é muito Tem um bom. livro, Né? então, aí tem o primeiro, segundo, eram coisas raras, eu consegui. Aí completei minha coleção, está aqui. A Província, que é comandada por Jurandir Timóteo, que é um grande jornalista do Crato e escritor. E a Itaitera, que é conduzida pelo ICC, que é o Instituto Cultural do Cariri, comandado hoje pelo médico e escritor José Flávio Vieira. Essa Itaitera ainda hoje se publica ali? Até hoje. Agora mesmo ele está saindo uma nova, que é dos autores, né? Aliás, dos associados do Instituto, entendeu? Está saindo a biografia de cada um. Bem, aqui, sim, tem aqui, como vocês estão vendo na biblioteca, eu conservo meus CDs antigos, né? Aqui, né? Sempre gostei muito dele. Depois passou a ser desinteressante, deixei de colecionar. Ali meus LPs, né? Aí sim, os LPs. Os mais antigos, etc. Também eu conservo aqui na... E aqui Aqui, temos aqui, ó, obras diversas de escritores cratenses. Então aqui todos são autores cratenses. Olha, aqui obras sobre Recife e Olinda, escritores diversos, só Recife e Olinda está aqui. Bastante aqui livro, contos, crônicas e causos, escritores diversos aqui, nacionais e estrangeiros. Quer dizer, Gabriel Garcia Marques, Tolstói. Tem tudo. Entendeu? E assim sucessivamente. Vai chegando uns novos aí, eu vou botando por enquanto aqui para depois organizar. E já comprar livro, né? Aqui também ele... Aí vou mostrar essa aí agora. Aqui eu separei para botar mais ou menos as minhas obras, né?
Então aqui tem aqueles livros mostrados As produções, né? E tem as produções de antologias. Antologias eu não vou mostrar porque são muitas, tem mais de 50 antologias. Mas todas elas estão por aqui. Entendeu? Aqui, ó, todas elas estão por aqui. Antologia que eu participei. E alguns ainda que, digamos assim, está sobrando ainda. Eu vou distribuir em bibliotecas, etc., procurando só um tempo oportuno, né? Aqui são livros, digamos assim, de bolso. Tem uns maiores, né? Mas são livros livros de bolso. Pocket, né? Exatamente. Escritores diversos aqui. Aqui tem algumas coleções. Eu participei há algum tempo da TAG, que é um espetacular, né? Só autores. Ela faz produções bonitas e autores também muito bons. Aí eu participava disso aqui. Depois eu comecei a não ter mais tempo de ler, né? Eu não tinha mais tempo de ler e ficava acumulando. Aí eu terminei saindo. Até que senti muito em sair, mas eu não estava mais com tempo de ler, né? Porque ele estava vindo quase... Era um por mês. Mas eu tinha muitos outros livros para ler, né? Bem produzidos livros, né? Esse aqui, que são outras coleções antigas, mas boas. Aqui tem todos os autores, né? Entendeu? Nacional e internacional, tem todos. Você pega qualquer um aqui, você encontra livro. Don Quixote. Aqui, ó, Miguel de Cervantes, tá vendo? E Don Quixote, 2 contos aqui. Não, um só. Não, Giro, Fidalgo. É o volume 1 do Don Quixote. E aí, sucessivamente. E aqui são os que é mais particular. Aqui é outros livros. Mais uma besteirinha aqui. Que a gente vai botando aqui por enquanto. Mas é isso. E a radiola que a gente tinha visto. Então é isso, Heitor. Eu acho que a gente apresentou bem aqui o seu espaço, né? Zé, senta lá pra gente finalizar. A gente apresentou bem seu espaço, né? E conhecemos um pouco da vida literária, né? Tanto da sua vida quanto da sua vida literária também. O objetivo é mostrar um pouco, né? E a pergunta agora é o seguinte, enquanto agora presidente, né, da academia, qual é o legado que a sua marca, né, que gostaria de deixar registrado aí para a posteridade? Olha, veja bem, além do feito, digamos assim, literário, né, eu estou estimulando muita turma para a turma produzir mais. Você vê o nosso jornalzinho. Nosso jornalzinho, ele é um jornal que parece incrível, ele tem participações e chega a 25 associados participando. Então isso é uma motivação já para as pessoas escrever, produzir, etc. Então, é o Luzeiro das Letras. Luzeiro das Letras é o nosso jornal, entendeu? Eu, como presidente, assim que entrei, eu fiz um planejamento. E esse planejamento tem várias metas, né, a fazer. E uma delas, como você disse, uma delas, isso aí seria normal, por exemplo, tornar, como é que chama, legalizar tudo que não estiver, né? Teve um probleminha de cartório, probleminha de CNPJ, etc., mas tudo isso já está sendo resolvido, está tudo ok. Isso aí está resolvido. Agora, o que é interessante, que eu estou fazendo, estou lutando, para uma sede própria. Nós nos reunimos na APL, a Academia Pernambucana de Letras, entendeu? Num ambiente lá, digamos assim, por favor. Aí agora eu estou lutando para a gente conseguir um espaço para próprio da gente. Então aí já tive contato recentemente com o pessoal da Prefeitura Municipal do Recife, entendeu? O secretário Felipe Matos, entendeu? O presidente da Câmara, o Romerinho, o antigo vereador, o ex-vereador Fred Oliveira, e fui com o Rivaldo, né, que é da academia. Nós fomos lá, tivemos uma primeira reunião e foi muito, muito boa a reunião, né? Quer dizer,
Tenho muita esperança de conseguir um imóvel. Alvissareira, né? Um imóvel aí usado da prefeitura, que a gente possa fazer uma reforma. Até convidei aqui o nosso amigo, que é o vice-presidente da nossa academia, né? O Antônio é vice-presidente da academia e ele não pôde ir para essa reunião, mas seria importante até ele estar presente. Mas ele justificou muito bem, ele tinha uma audiência como advogado, mesmo na hora da reunião. Mas foi boa, né? O que eu estou dizendo. É outra coisa que eu também estou querendo entender, é dar continuidade. Isso aqui é uma revista da academia que estava paralisada, né? Então hoje nós já coletamos todas as contribuições de textos e estamos editando dentro de mais 30, 60 dias no máximo. Está saindo um novo volume para dar continuidade a essa revista que estava paralisada. E o resto como é que se diz? É rotina, né? Nós nos reunimos todos os meses. Essa reunião, a gente apresenta textos, palestras, é muito movimentada e muito participativa, né? Então eu estou feliz por causa disso, porque eu estou sentindo que eu estou motivando a academia para que a gente tenha bons trabalhos, né? Hoje Melquiades foi para a Itália, não foi? Foi. Hoje nós temos um confrade, como diz bem você, Melquiades Montenegro, que foi a Turim, na Itália, que ele ganhou um prêmio lá de uma obra dele. Eu não estou lembrado do nome da obra dele. Demétrios, Astéries e Demétrios? Eu acho que foi essa, Astéries e Demétrios. Se não foi, perdoe, mas ele foi premiado lá com uma obra lá em Turim, na Itália, um confrade nosso, que foi o ex-presidente. Eu assumi com a saída dele, entendeu? E ele viajou hoje para Turim para receber essa comenda. Muito bom. Então é isso, minha gente. Então conhecemos um pouco aqui o nosso caro escritor Heitor Bezerra de Brito, que nasceu no Crato, mas se fez já pernambucano, né? Foi. Inclusive, já que você está dizendo isso aí, eu concluo dizendo que eu tenho o título de cidadão recifense e tenho o título de cidadão pernambucano. Então, e fui convidado agora ao título de cidadão olindense. Vou receber. Então tá bom. Ótimo. Ficou a meu critério a data para o recebimento, mas já foi aprovado na Câmara, tudo eu vou receber. Isso eu fico muito feliz, né? De ser de Crato, chegar aqui e ter esse reconhecimento, isso é uma felicidade imensa para a gente. Muito bom. Então é isso, gente.